Boa noite, gente. Hoje estamos começando a leitura do Fedro. Então, pode começar, Vini. Vamos ler a partir do capítulo 1. Vini, tá desligado o microfone. Certeza que é eu Ah, que vou ler. Pode ser, entendi. agora sim, vou me atrapalhar em algumas palavras. Eu não ouvi, desculpa. Se quiser, eu leio, então. Comece a ler, Tá. por favor. Amigo Fedro, para onde vais e de onde vens? Venho, Sócrates, da casa de Lísias, filho de Céfalo. Resolvi espairecer fora dos muros. Aqui fiquei sentado muito tempo, desde a manhãzinha. Seguindo as prescrições de Acumeno, nosso comum amigo, agrada-me passear nas estradas. Ele acha que descansa mais do que em galerias cobertas. Pois ele tem razão, amigo. Então, pelo que vejo, Lisas esteve entre nós? Sim, com Epícrato, naquela casa ao pé do templo de Zeus Olímpico, a Moriquia. E como vos entretivestes, sem dúvida Lísias regalou a todos vós com seus discursos. É o que ficará sabendo, se te sobrar tempo para ouvir-me, enquanto passeamos. Que me dizes? Até parece que não me julgas capaz de preterir os negócios, como diz Píndaro, para saber o que tu e Lísias conversaram? Então andemos. Podes falar. O que vais ouvir, Sócrates, é de tua competência. Não sei como se deu, mas o fato é que o tema com que nos ocupamos gira em torno do amor. Lísias figura o caso da conquista de um belo mancebo, porém não por parte de seu apaixonado. Nisso, precisamente, consiste a agudez de sua tese, que é preferível alguém ceder às instâncias de alguém de quem não lhe dedica amor a entregar-se a quem o ama de verdade. Que homem raro! Se ele dissesse que o pobre é de preferir ao rico e o velho ao moço, ou falasse das misérias que me são peculiares e a maioria dos homens, teria ao menos feito um discurso cível e verdadeiramente democrático. De minha parte, tão grande é o desejo de ouvir-te, que embora esse passeio te levasse a Mégara e... Opa, deixa eu ver se... E, em obediência ao preceito de Heródoto, ao chegares aos muros da cidade, desandasse de volta para cá. Não me apartaria de ti. Até aqui tranquilo? Algum comentário? Observação? Ok, continuando. Como assim, excelente Sócrates? Achas mesmo que um assunto desenvolvido por Lísias, tão de estudo e em tão largo espaço de tempo, sendo ele o mestre incomparável dos nossos escritores, com toda a minha rudeza, seria capaz de reproduzir de cor, por maneira digna dele? Longe de mim tal pensamento, se bem que preferiria estar em condições de realizar essa proeza a ser dono de todo o ouro do mundo. Fedro, Fedro, se eu não conhecesse o Fedro, é que já me teria esquecido de mim mesmo. Porém, nada disso é verdade. Tenho absoluta certeza de que, por tratar-se de um discurso de Lísias, ele não se satisfez com uma audição apenas, mas insistiu junto do autor para que o lesse várias vezes, ao que o outro cedeu, de muito bom grado. Mas nem isso lhe bastou. Tomando de livro, mergulhou na lição dos trechos mais interessantes. Nesse estudo, passou sentado a manhã toda, até que, vencido da fadiga, saiu a espairecer cá fora. Porém, já com o discurso de cor, como tem o que de fato aconteceu,
pelo cão. Poderia jurá-lo. Bem entendido no caso de não se tratar de uma peça muito longa. Só veio passear fora dos muros para declamá-lo e, ao topar com um tipo doente por discursos, exultou por haver encontrado um parceiro para seus delírios coribânticos e o convidou a acompanhá-lo. Depois, instado por esse amante de discursos para que o lesse, fez-se rogado como se não tivesse o menor desejo disso. Porém, agora, ainda que ninguém se dispusesse a ouvi-lo, ele faria sua leitura, nem que fosse preciso recorrer à violência. Por isso, Pedro insiste junto dele para não deixar de pôr em prática o que fará daqui a pouco. Ok, eu tô vendo que está tendo algumas discussões já sobre o Lísias, né? Então, algum comentário? A gente pode perceber aqui nessa última parte que ele fala, que ele se refere a Pedro na terceira pessoa, né? Como se fosse uma ironia. Uhum. O Ele áudio já tá está legal, sendo pessoal? bastante irônico, né? Sim, Já está sendo bastante sim, irônico já, né? sim. Ele Nesse trecho, já é bem irônico aqui na frente, né? Tem uma parte aqui, quando ele. Eu até marquei. Que homem raro, se ele dissesse que é pobre, de preferir o rico e o velho moço falasse das misérias que me são peculiares, a maioria dos homens. Que homem raro, né? Ele não está elogiando, ficou bem claro para mim isso. raro aqui eu acho que significa estranho, que homem, Que homem estranho, algo nesse sentido. Agora, achei um pouco irônico também, mas tem sim um debate. Quem era Lísias? Lísias isso, você perguntou, né, se ele era um sábio. era um filósofo? Ele era um sofista, Tá. que é muito criticado por Sócrates e Platão e Aristóteles, mas tem uma corrente filosófica contemporânea que defende os sofistas, que é a Bárbara Cassam, e outros também. E Alfredo, você nota uma certa disputa? Tem, né? Ou não? Alfredo, você pode explicar quem eram os sofistas? Os sofistas, eles tinham aquela ideia de que a verdade era relativa. Não há verdade. A verdade é quem ganha o discurso, quem faz o melhor discurso. E Platão não. Platão acreditava que há uma verdade e há uma verdade perfeita que você atinge através da dialética, do pensamento. Então, o Platão e Sócrates era o oposto dos sofistas, para que a verdade era a verdade de quem soubesse discursar melhor. Ou seja, não há verdade alguma para os sofistas. E já para Platão, há uma verdade absoluta, né, que você atinge através da filosofia. Então, eles eram inimigos mesmo. Os sofistas eram inimigos do que Platão chama de verdadeira filosofia, né? Uhum. Era isso, por isso essa ironia toda do Sócrates logo no começo. Eu Sim, digo, nossa, será que eu sou um cara rude? Será que eu vou conseguir entender isso que esse cara está sendo irônico? Mas Platão odiava os sofistas. sim. Odiava porque Tinham, tinham outras questões também, né? Os sofistas, eles ensinavam por dinheiro. o Inclusive, professor. Gorgias, eles falam que ele era tão rico que ele fez uma estátua dele mesmo, de ouro puro, maciço, na cidade. Não era nem na casa dele, ele fez uma estátua de ouro dele, tamanho real, e colocou no centro da cidade dele. Então, assim, em qualquer época, para você construir uma estátua de ouro, o cara tem que ter muito dinheiro, né? E É porque os Platão, nobres não tinham dinheiro, não existia faculdade, não existia universidade, não existia, os nobres tinham que contratar os professores que eram os sofistas, né? Para criar, para educar seus filhos, né? isso. Então, E Platão, para ele era quase um insulto, né? Você cobrar pelo conhecimento. é. Então, tinha essa questão. E Platão, ele iguala os sofistas a quase sub-humanos. E Aristóteles vai um passo além. Aris- Aristóteles falam que os sofistas eram o equivalente a plantas. Eles nem eram
no nível de animais, era abaixo dos animais, né? Que engraçado. Tem a Bia, a Beatriz, ela não está participando hoje, mas ela gosta da Bárbara Cassam. E a Bárbara Cassam toma uma postura contrária. Ela defende os sofistas. E assim, hoje em dia é uma posição interessante, sim. E, por exemplo, Só se para você pensa numa democracia, né, temos, por exemplo, pessoas homossexuais, heterossexuais, temos feministas, temos os mais conservadores, temos negros, brancos, pardos, índio. Pô, todo mundo tem interesse diferente. Então, numa sociedade dessa, será que a ideia de uma verdade única é uma coisa boa? Porque, por exemplo, se eu sou um homem branco, eu acho que a minha única verdade, eu vou defender a verdade que eu quero. Se eu não reconheço a verdade do outro como uma verdade, eu não vou respeitar os direitos deles, né? Aí a Bárbara Cassam defende os sofistas. Ela vai mais pelo lado da linguagem, mas ela defende os sofistas. A gente poderia pensar no caso, não sei, se estiver errada, me corrijam aí, que através dos sofistas a filosofia também se estabeleceu, de uma certa forma, mesmo cobrando pelo ensino, mas é um pensar que antecede esse pensar ocidental, ou não, ou eu estou errada pensando assim. Não, você tá certo pelo que eu já ouvi. Qual a contribuição dos sofistas? Que a virada da filosofia da natureza para a filosofia voltada para o homem, ela não se deu só com Sócrates e Platão, ela começou com os sofistas. Então, essa virada da filosofia para o homem, que vai desaguar em tanto no humanismo, na psicologia, em tudo, eles têm o mérito de terem feito isso. Então, os sofistas e Platão brigando é como se fossem briga de duas pessoas que todos os dois contribuíram para que a filosofia passasse a ser voltada para a alma. Só que Platão combate os sofistas, mas todos os dois trouxeram a filosofia para o humanismo. O mérito deles, o que se diz, é esse. Sim, Só que, no mas ele não entanto, reconhece isso, né? O Platão tinha não, ódio não. dos sofistas. É a Ele história da reconhece, filosofia que reconhece. É a história da filosofia que reconhece. uhum. A Ele gente reconhece, percebe que durante todo o período da história da filosofia existe esse embate, não é? É sempre um se sobrepondo ao outro. Historicamente é sempre isso. sim, mas eu acho que a filosofia começou assim. Na verdade, a filosofia é isso. Sócrates vem para demolir as certezas das pessoas da época dele. Mas é sempre isso. Para você construir, é importante reconhecer quem está atrás, mas também é importante você falar, não, o cara estava errado. Senão hoje todo mundo seria platonista, né? E não teria outros filósofos. Ok. Continuando aqui, só algumas observações, né? O Sócrates, ele está saindo dos muros da cidade. Sim. Isso tem um simbolismo, né? Até a profundidade e a interpretação pode variar, mas isso tem um simbolismo, porque no banquete eles falam que Sócrates só saiu de Atenas duas vezes e foi por obrigação de guerra, que ele foi lutar em duas guerras. Então, assim, aqui ele está saindo, não é um diálogo verdadeiro, né? A parte do Lísias é verdadeira. Pelo que eu li, esse é um discurso que Lísias realmente proferiu. Mas essa parte de Sócrates sair da cidade não é verdadeira, né? É como se ele fosse um personagem aqui, não é o Sócrates histórico. Então é interessante ficar atento, tentar interpretar para que ele está saindo. Ok? Continuando aqui. Onde que eu parei? Você parou na 28C, né, 28D, acima, com Fedro lá em cima. Opa. D ou B? C, lá com Fedro. Aqui, eu achei. Estou vendo que será melhor reproduzir o escrito como puder, pois é certeza não me largares enquanto eu não disser alguma coisa. É muito verdade essa observação, pois farei isso mesmo. No entanto, Sócrates,
A verdade é que não o decorei, mas quanto aos argumentos de quase tudo o que ele expôs sobre a diferença entre o apaixonado e o indivíduo, sem paixão, vou apresentá-lo pela rama e na ordem certa, a começar pelo primeiro. Pois não, amor. Aqui, só um- uma observação, eu não gostei dessa tradução. Se a gente olhar aqui do lado, ele fala filotés. Então seria algo mais próximo de amigo amado, né? Ele não fala erotés, é filotés. Só uma observação, aí já é minha. Mas voltando aqui. Pois não, amor. Mas antes disso, mostra-me o que trazes na mão esquerda, debaixo do manto. Suspeito que seja o tal discurso. Se for o caso, podes ter a certeza de que, embora eu te dedique muita estima, uma vez que Lísia se acha presente, não deixarei que te exercites à minha custa. Vamos, descobre-o logo. Basta. Frustrastes minha esperança, Sócrates, de aproveitar nosso encontro para fazer exercício de memória. Mas onde queres que nos sentemos, a fim de ler a peça? Sigamos por esse atalho, na direção do Ilício, e nos acomodemos no ponto mais deleitável. Vejo que fiz bem em vir sem sandálias, que é como sempre andas. Poderemos, assim, caminhar o tempo todo com os pés na água, o que não será desagradável, principalmente a estas horas e em tal época do ano. Ok, fazer uma pausa aqui. Como assim, Vini? Não entendi. Porque Sócrates havia descoberto, né, a verdadeira intenção de Fedro. E Fedro Hum, aqui ele vem assumir, né, que realmente ele encontrou Sócrates porque ele adorava discursos e queria fazer o exercício da memória ao invés de lê-lo, entendeu? Seria mais um exercício na prática e Sócrates vai dizer mais à frente, né, de que como o discurso está ali é o próprio é, a própria pessoa é a própria pessoa no discurso, né, como se fosse representante da própria pessoa e não o discurso de Fedro, a interpretação dele. entendi. Ok. Então, vai na frente e escolhe lugar para nos sentarmos. Está vendo aquele plátano alto? Como não? Ali há boa sombra, brisa agradável e relva suficiente para nos sentarmos, até mesmo para deitar, se assim nos aprouver. Então, sigamos. Dize-me uma coisa, Sócrates. Não foi por aqui, nas margens do Ilício, conforme contam que Bóreas raptou Oritia? É o que dizem. E não terá sido neste ponto, como o córrego é delicioso e a água tão pura e transparente, convida as raparigas a brincar. Não, foi mais abaixo, 2 ou 3 estádios, onde se atravessa para ir ao templo de Agra. Ergue-se naquele sítio justamente um altar a Bóreas. Ainda não o notara, mas, em nome de Zeus, dize-me uma coisa, Sócrates. Acreditas que essa história seja verdadeira? Ok. E essa história, alguém já pesquisou para ver como que era? Eu não pesquisei, mas eu já ia perguntar aqui. Por que que isso aparece, né? Que eles estão falando aqui de procurar o lugar e tal para levar o discurso. Aí de repente entra essa história. Parece um mito, é ou não? Sim, os mitos eram muito relacionados com a própria geografia, vamos dizer. Qual o intuito de aparecer esse mito aqui? Tem algum significado? Alfredo, calma aí, claro, sempre tem. Seu microfone está desligado. Tá, desculpa. Eu acho que era um mito local. Eu também já pensei nisso, mas eu acho que era um mito local deles. Não tinha uma. Se eu Eu não me vou ler. engano, ele é o deus dos ventos, né? E como ele estava andando pelos rios, né? Eu acho que ele queria mais detalhar a natureza, os ventos, e eu acho que o mito veio encaixar com a descrição que ele vai fazer da natureza, do rio, que ele vai andar pelo rio, das árvores, do local.
Entendi. Aqui eu tô vendo o mito na Wikipédia. Eu tô vendo que tem muito a... Eu vou ler aqui rapidinho. Orítias, na mitologia grega, era filha do rei de Atenas, Ereteu, mas Bóreas a desejava. Depois de, sem sucesso, a cortejar, Bóreas usou sua força para raptá-la. Desta união nasceram Zetes e Calais, que se tornaram argonautas. Quione e Cleópatra, primeira esposa de Fineu. Então, assim, eu acho que tem a ver com a ancestralidade, né? A ancestralidade, eles vinculavam muito aos deuses. Então, por exemplo, os mais nobres eram os descendentes de Hércules. Então, aqui é os Também, argonautas. só um instante. Também podemos notar, porque assim, ele comenta esse mito, aí Pedro vai perguntar se é verdade ou não, aí Sócrates vai dizer, pouco me importa se é verdade ou não, Hum, entendeu? Eu acho que sim, é também sobre isso. entendi. Ok, vamos continuar. Opa, deixa eu só achar onde eu estava. Aqui. Se, a exemplo dos sábios. Ou, vou mudar de leitor, já cansei. Algum voluntário aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então deixa eu ver o que que sai aqui. Se, a exemplo dos sábios, eu não acreditasse, não seria de estranhar. Interpretação sutil da lenda fora dizer que o ímpeto de Bóreas a derrubou dos rochedos próximos, quando ela brincava com Farmaceia, e que as circunstâncias de sua morte deram aso a dizer que Bóreas a havia raptado, ou daqui ou da colina de Ares. Sim, porque há também uma versão que a dá como raptada por aquele ponto, naquele ponto. Enquanto a mim, Fedro, acho muito engenhosas todas essas explicações. Porém, exigem agudeza de espírito e bastante esforço por parte do hermeneuta, o que não é nada de se invejar, visto como, depois disso, ele seria obrigado a corrigir a forma dos hipocentauros e mais a da quimera, para, logo a seguir, ver-se abarbado com uma turba de górgonas e de pégasos. Eu acho que ele está fazendo aqui uma... Ele está sendo irônico, mais uma vez, né? Que a pessoa se envolve nesse tipo de mito e acaba tendo que logo a seguir Da se com uma turba interpretação também, né? e E mais a fala multidão que tem. inumerável de seres monstruosos e inconcebíveis. Perderia um tempo enorme o incrédulo que, armado apenas da vulgar sabedoria, se impusesse a tarefa de deixar aceitáveis todos esses monstros compostos. E a razão, amigo, é a seguinte: até agora não fui, essa frase eu acho espetacular dele. Até agora não fui capaz de conhecer-me a mim mesmo, conforme aquilo que o oráculo de Delfos, donde parece-me ridículo estudar coisas estranhas antes de saber o que sou. Só um adendo, isso daqui é o cerne, talvez, um dos cernes da filosofia de Platão, né? Que ele não quer estudar a natureza, ele não quer estudar os mitos, antes volta-se para a própria alma, a filosofia da própria alma. E ele, por isso que ele faz aquela ironia, quem se envolver com essas histórias vai ficar tendo que explicar esses monstros todos, e eu não tenho inteligência e disposição para isso. Então, é, por Eu, isso, eu lendo, eu lendo aqui o Teteto, né? Ele fez uma referência a Tales, e ele fala assim: foi o caso de Tales, quando observava os astros, porque olhava para o céu, caiu num poço. Contam que uma decidida e espirituosa rapariga de Trácia zombou dele, com dizer-lhe que ele procurava conhecer o que se passava no céu, mas não via o que estava junto dos próprios pés. Aqui uma resposta de Sócrates a Teodoro. Uhum. exatamente. E aqui tem mais um link, se vocês me permitirem, que ele fala que ele ainda não cumpriu o problema do Delfos, né? Que o Uhum. amigo de Sócrates havia dito que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates, e ele, a missão da vida dele seria desdizer o oráculo. Mas, no Uhum. entanto, quanto mais ele prosseguia, mais ele concordava que o oráculo estava certo. Ele era o mais Uhum. sábio,
por ser o único que sabia que não sabia. É aquela história, né? Que sabia que era ignorante, né? Então é isso. Posso prosseguir? Sim. Quero saber se sou algum monstro mais complexo e cheio de fumo do que Tifon, ou algum ser delicado e simples que, por natureza, participe de um destino de algum modo divino e sem fumos de quaisquer espécie. E por falar nisso, companheiro, não é esta árvore para onde querias conduzir-nos? É essa mesmo. Por era, que belo sítio para descansar. Este plátano realmente é tão copado, tão alto, e aquele pé agnocasto, além da sombra agradabilíssima de sua altura, que a sua altura proporciona, embalsa toda a redondeza, por estar em plena florescência. E sobre o plátano também, que fonte encantadora. A água é bastante fria, o que os pés nos confirmam. Deve ser consagrada às ninfas e ao aquelo, ou aquelô, né? A julgarmos por estas imagens e figurinhas. Deixa eu ver se eu desci a página aqui. Aqui a brisa é delicada e aprazível, sua melodia clara e estíval. Estíval acompanha o coro das cigarras. Porém, o mais admirável de tudo é a relva, que se eleva gradualmente para formar uma camada espessa. Se nos deitarmos nesse ponto, disporemos de travesseiro em tudo cômodo. Revelaste-me excelente guia, amigo Fedro. Aqui, Alguma só um observação? comentário rapidinho. Eu acho interessante que é totalmente o contrário do tipo de ambiente que Sócrates frequentava, né? Sócrates gostava de Atenas. Atenas era um lugar bem metropolitano, bem, né? E aqui ele está num lugar totalmente contrário. Então eu acho que isso é importante também para a interpretação, perceber essas nuances, essas diferenças. Também aquela coisa que eu falei lá em cima, que Sócrates nunca tinha saído de Atenas, exceto para lutar em guerra. E também é, até certo ponto, meio que contraditório com o que ele falou lá em cima, né? Ele fala que o que interessa a ele é o que está dentro do homem. E aqui ele já está fazendo todo esse Elogio, discurso, né? isso, elogio à natureza. Ok, mas era isso. Vamos continuar. Não é à Gente, toa, posso fazer né? uma pergunta? Pois Sim? não. Olha, eu sou um iniciante, eu tenho medo de perguntar e falar bobagem, tá? Então, tenham Não, não, paciência não. Que comigo. isso, por favor. Eu estou Nada disso. entrando agora na filosofia. Eu lembro das minhas aulas do ensino médio, assim, um pouco, já há algum tempo atrás. E eu estava achando interessante essas referências o tempo todo a seres mitológicos. E me parece que Sócrates meio que diz que isso não é do interesse dele. Mas o tempo todo ele fala de Zeus, de Hera, e a filosofia, me parece que nos manuais aparece como uma superação da mitologia. Como é que vocês veem isso, então? Por que essas citações tão constantes assim à mitologia? Olha, Posso? uma interpretação bem simples mesmo seria que é o costume de linguagem, né? Igual tem vários ateus que fazem referência a Deus. E eles acreditavam em Zeus, ele foi criado nesse contexto, então ele falava de Zeus. Mas não é só isso também, né? Ele não era ateu, o Sócrates, nem Platão. Eles não, o que ele falou lá em cima é que ele não vai perder tempo interpretando os mitos. Ah, o que que eles quiseram dizer com isso? Ah, por que que o Deus fez isso? Não, ele está mais interessado nas questões humanas. Mas não é que ele não acredita em Deus. Ele só não acredita nos mitos. Isso, ele não acredita nos mitos mirabolantes. E, por exemplo, na Guerra de Troia, né? Que os deuses iam lá e lutavam. Aí isso já é um exagero. Aí é Ele se essa a minha defende interpretação. disso, né? Na Hum? defesa da apologia de Sócrates, ele diz que ele não é ateu, que ele acredita nos deuses, né? Que ele fala que as pessoas acusam ele de não respeitar os deuses da cidade, né? Mas ele diz que não, que ele acredita nos deuses e que toda a filosofia dele foi por causa do oráculo de Delfos, que é o Apolo, né? Que é o deus Apolo, que manda um recado para
Então, na verdade, tudo isso é bastante misterioso em Platão. É bastante misteriosa a forma como ele usa a mitologia. A gente pode entender também que isso era a religião deles, né? A Uhum, gente chama de mitologia porque nós somos modernos, uhum, mas ele está falando da religião dele. E é inevitável que ele fale. Posteriormente, sim, a filosofia vai começar a querer romper com essas coisas, mas isso só vai acontecer lá na filosofia moderna. Rompimento mesmo só vai acontecer lá na filosofia moderna. uhum. Sim, isso é outra observação importante, né? O A gente podia Platão, pensar. Desculpa, Cris, pode continuar. assim, Platão ele começa a mudar o rumo do conhecimento, da erudição, mas ele não muda completamente de cá para cá. Ele começa a empurrar para cá. Então é como se fosse um empurrão. Aí lá na frente, depois da Idade Média, que começam a ter filósofos, muito mais filósofos ateus. Que antes sempre teve, né? Antes de Platão e depois de Platão. Uma pergunta que eu queria fazer em relação a isso é: nós podemos pensar também, não sei se está certo, que os mitos ele precede, né? Feito o Alfredo disse, é a religião deles. É uma coisa que isso vem antes de Platão. Já existia ali, não é? Então, assim, a gente não tem realmente como correlacionar a saber até que ponto esse tipo de linguagem, feito, acho que foi Euclides que falou, é uma expressão de linguagem, ou é a religião. Isso existia, e antes mesmo de chegarmos a Platão, eles acreditavam piamente nisso, ou eu estou errada? Porque eu creio na história da filosofia, quando nós pagamos, que eles tinham uma crença nessa mitologia, né? Eram os Sim. deuses dele mesmo. Então, para nós, como o Alfredo bem colocou, poderíamos pensar ser uma religião, realmente. Eles acreditavam naquilo ali, naqueles contos. Para nós é um conto, digamos. Apesar que quando a gente estuda a história da filosofia, vê que não é conto, não pode chamar de conto. É um mito, e que para eles tem um fundo de verdade ali, porque eu creio que tenha. E talvez esse jogo que ele faça com essas questões mitológicas seja porque era da época, né? Fazia parte. Talvez ele não tivesse essa crença plena, mas aí o Alfredo me coloca a questão do oráculo de Delfos, e aí já me faz questionar que talvez tivesse, porque para Platão existia uma verdade absoluta. O tempo todo Platão está mostrando essa verdade absoluta, né? Eu não entendo, pode ser que eu esteja errada, mas essa é a minha forma de ver. Ok. Lembrando que hoje Freud pegou os mitos e voltou a falar dos mitos de novo. Ah, mas é para eu falar dos complexos humanos. E, tá. Até hoje a gente está usando os mitos, né? Até hoje a gente está usando. É. Mas é uma ótima pergunta, foi uma ótima pergunta sobre isso, que é uma coisa bem complexa, a relação dos mitos na filosofia antiga. Sim. Mas só aproveitar para fazer um gancho aqui. Os mitos em Platão é outra coisa, tá? Que ele conta alguns mitos. Ele conta, salvo engano, são três no Fede. Aí não é os mitos que as pessoas acreditavam, que ele está inventando mesmo, mas com outra finalidade. É uma Você está finalidade. colocando aquelas questões que ele vai falar. Inclusive, lá na frente vai ter do cavalo alado. É isso que você Isso, está falando, não é isso? isso. Ah, tá. Então Eles são são mitos, diferentes, né? sim, tem uma finalidade pedagógica até certo ponto, e também para a gente refletir nisso. Excelente. Continuar então? Aí Pedro fala: E tu, varão admirável, és a criatura mais rara que eu já vi. Em verdade, conforme confessas, mas pareces estrangeiros que se deixa conduzir do que o natural do lugar. O certo é que nunca sais da cidade, nem cortas as fronteiras. Penso mesmo que jamais foste além das portas da cidade. Desculpa-me essa franqueza, meu caro. É que, sendo como sou um apaixonado do saber, nem o campo, nem as árvores não me ensinam coisa alguma, né? Falamos sobre isso no último comentário. Somente os homens da cidade me ensinam. Porém, agora quer parecer-me que encontraste um meio de trazer-me para fora, assim como fazem para conduzir animais com fome,
agitando na frente deles algum ramo ou uma fruta. Só com mostrares folhas desse discurso me levarás por toda a Ática, ou por onde bem entenderes. Mas uma vez que já alcançamos nosso ponto, o mais certo para mim será deitar-me aqui mesmo. Vê qual te parece a posição mais cômoda e inicia logo essa leitura. Então ouve. Ok. Alguém quer ler também? Para variar um pouco, para não ficar só. Eu posso ler um pouquinho. Estão ouvindo direitinho? Sim? Sabes em que situação me encontro? Como penso que já te falei nas vantagens, para ambos, de realizarmos isso. Tenho que minha pretensão não poderão frustrar-se, justamente por eu não pertencer ao número de apaixonados, pois, de regra, os amantes se arrependem do bem que tenham feito, tão logo se extinga neles o desejo, ao passo que os outros nunca lhes chega o tempo do arrependimento, pois não é sob a pressão de alguma necessidade, senão por deliberação refletida e pelo estudo de sua própria situação, que promovem o bem do amigo no que neles estiver. Ademais, os amantes costumam fazer o balanço dos prejuízos materiais que lhes possam ter causado sua paixão e as liberalidades que deram prova, e somando a tudo isso, os trabalhos que possam, não, porque passam, considerando-se quites com larga margem, a gratidão devida a seus amados. Ao revés disso, os que não amam não relacionam com a paixão, o descuidarem-se de seus próprios interesses, nem levam em consideração as canseiras passadas, como não se queixam das impertinências por parte dos parentes. Por isso mesmo, livres como se acham de tais inconvenientes, não lhe resta outra alternativa senão fazer de boa mente o que julga ser vantagem para o amado. Mas ainda, admitindo que se deve preferir os amantes por se dedicarem particularmente a seus amados, é o que todos proclamam, e estarem dispostos, por palavras e atos, a favorecer o amigo, embora com isso incorra no desagrado de terceiros. Há um meio muito fácil de saber se o que eles dizem é verdadeiro. No caso de ulteriormente se apaixonarem de outros jovens, farão destes muito maior cabedal do que dos primeiros, e para serem agradáveis a seus novos amores, irão a ponto de prejudicar aqueles. Realmente, porque concede um favor de tamanha relevância a tipo de sujeitos à doença, que nem o mais hábil prático conseguiria debelar. Sim, eles são os primeiros a admitir que estão mais doentes do que são, como têm perfeita consciência de umas tantas perturbações do juízo, porém se confessam incapazes de dominar-se. Vocês querem que pare por aqui para debater? Eu vi que subiu aí a mãozinha ou algum comentário. Você pode terminar esse capítulo Tá bom. só até o 7 aqui? De que jeito, pois, quando recobrarem o entendimento, poderão aprovar os atos praticados em semelhante estado? E também, se dos teus apaixonados quiserem distinguir o melhor, tua escolha ficará limitada a um círculo reduzido, ao passo que, se te dispuseres a procurar, entre outros, o que mais te convém, constituindo eles multidão, muito maior probabilidade terás de encontrar, entre tantos, o mais digno de tua afeição. Até Ok. aqui ou quer que siga? Até aqui. Tá bom. Quem que levantou a mão? Ou foi um comentário? Eu vi subindo, deixa eu ver. Ah, sim. Foi um comentário. E Maria até Eduarda. a partir do momento que a Cíntia começou a ler, foi o discurso de Lísias, né? Então aqui já é, igual eu falei, um discurso mesmo. Platão não está inventando aqui. E o que vocês acharam? Olha, sobre a pergunta dele, que é o 231b,
Eu acho que esse aqui é exatamente o ponto onde o Lísias diz que a gente deve dar mais atenção a quem não se ama, porque como não tem paixão envolvida, você não toma prejuízo, falando de uma maneira bem popular, porque quando você... Sim. O conselho do Lísias aqui nesse trecho é: preste favores a uma pessoa que você não gosta, porque se você for prestar favores, se você for se esforçar por quem você ama, seu prejuízo é sempre muito maior, porque você está, como é que se, você está doente, você está apaixonado no sentido de patos, né? De patologia, de doença. Aí, aqui nesse trecho ele fala justamente isso que o Eduardo, o Gustavo perguntou, né? Perguntou, não sei quem foi que perguntou, que disse justamente isso. Ao revés disso, os que não amam não relacionam com a paixão o descuidarem-se de seus próprios interesses. Ou seja, se eu não gosto de uma pessoa, eu não me descuido dos meus interesses, eu continuo administrando a minha vida. Mas quando você gosta, você se descuida, porque você fica meio que, é, segundo Lísias, né, apaixonado, doente. Esse aqui vai ser o tal do crime de Lísias, né? Dar este conselho. É isso. Olha, eu concordo com o Lisa, viu? Hoje em dia todo mundo concorda. É mais ou menos isso. As histórias estão aí. Mas logo lá na frente, Sócrates vai contra isso, né? A primeira ele vai concordar, depois ele vai contra isso. Mas eu entendi perfeitamente seu ponto. Eu acredito que o amor, como ele coloca aqui, eu entendo assim o que Lisa está falando, tá? Eu entendo a posição, acho que foi o Tiago que disse que concordava. Entendo a posição também. Mas, gente, o que é amar se não for realmente um cheque sem fundo? Fala a verdade. Todo mundo que ama está passando um cheque sem fundo, ou está, na verdade, recebendo, na verdade, um cheque sem fundo, porque, do contrário, não vai ter muito valor esse amor. Não será amor. Né? E ele até vai discorrer mais na frente, olha, é o desejo, é a paixão, mas o amor em si, o amor verdadeiro, é receber um cheque sem fundo. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase muito bela e que eu disse, nossa, nunca tinha pensado dessa forma. E a pessoa dizia assim, quando aquele ser que está ao seu lado não tiver mais serventia nenhuma para você e você continuar amando, então verdadeiramente você está exercendo o amor. Então, eu entendo assim a posição, Tiago. Hoje em dia é bem isso mesmo, né? Mas aqui Platão vai discorrer que é muito mais. O que você acabou de falar, de uma série, com outras palavras, é basicamente o que o Sócrates vai falar lá na frente, e um pouco mais, dizendo que, na verdade, quem ama de verdade, ele está em contato, ele está influenciado pelo próprio Deus do amor, o Eros, né? E essa pessoa, ela é bem-aventurada, né? Ela é bem-aventurada. O comentário sobre sobre os problemas do relacionamento, ele é um comentário moderno. Esse que é o nosso problema quando a gente pega um texto mais antigo. Mas você vê que quando a gente lê, parece que a gente está vendo, porque quem já viveu mais um pouco já viu esses problemas de relacionamento, né? Aos montes, aos montes. E o Lísias parece que vai por esse lado, dizendo, não, não se apaixone, não se apaixone, que você vai ter menos problema. Ele vai por esse lado, né? E o Sócrates vai, a princípio, ser, desculpe o termo, vai ser falso, nojento, depois vai dizer, nossa, é verdade, e depois ele vai voltar atrás, e vai dizer que não, que bem-aventurado aquele que está influenciado, né, por Eros. Então, é um discurso bem rico, porque coloca várias facetas, né, da coisa. Sim. Eu acho que em grego não tem a diferença que a gente faz entre amor e paixão. Então, às vezes aqui parece que eles confundem. Então, não dificuldade, mas eu acho que o texto tem algumas coisas que a gente classificaria como paixão e outras como amor, né? Agora, essas questões que ele coloca, tem muitas coisas que não, para mim não é amor. Tem um vídeo
professora Lúcia Helena Galvão, que ela fala que muito do que a gente chama de amor é, na verdade, carência. A gente quer que a pessoa, né, preencha um vazio que a gente tem, uma doença, né, a patologia, que o Alfredo comentou. E se a pessoa não faz isso e ela não quer ficar com a gente o tempo inteiro, né, aí isso não é amor, isso é uma carência que a pessoa tem e acha que você vai resolver, que a pessoa amada vai resolver. Então aqui, né, ele fala muito dessa questão, só que o que eu estou vendo não é amor, ou o que eu considero ser amor, mas é mais essa questão da paixão desenfreada ou da carência. Pausanias vai colocar muito bem, né? Ele vai separar, né, dois tipos de amores. Um é a Afrodite uraniana, que é o amor celestial, né? O que seria o amor verdadeiro, e o outro que é o amor mundano, que é da Afrodite pandemiana. E ele vai dizer que um é carnal e o outro é celestial. Eu acredito que seja, um é da paixão e o outro é o amor puro. Poderia relacionar, fazer essa relação? Sim. Eu tenho uma pergunta para o Alfredo, e também para os demais, podem me ajudar. Se eu colocar esse fragmento e trazer para os dias atuais, eu estou cometendo anacronismo? Olha, esse fragmento parece que foi escrito ontem, né? Sim. Essa é a verdade. E Olha, parece que foi escrito ontem, porque é exatamente o que nós vemos hoje. E quando você vê o Bauman falando da modernidade líquida, né? Você pensa que ele é nossa, o cara sacou. Na verdade, ele já está falando essas coisas aqui. Você vai me servir para isso. Quando você não servir mais, eu troco e é a tal da liquidez, né? Esse tipo de coisa. Isso já acontecia na Grécia. Isso já acontecia dessas formas sim, aqui. Então, praticamente um discurso atual. Eu considero, né? Basta ver sim. aí os problemas de relacionamento, né? Hoje em dia, Sobre muito mais, né? Desculpa, Euclides. você tinha até comentado comigo, né, sobre o anacronismo. Eu Sim. vou falar a minha opinião. Quando a pessoa fala de anacronismo, o que ela está falando é que ela não concorda com o que a pessoa disse. Para mim é isso, não existe anacronismo. E anacronismo seria falar que quando ele fala Zeus, ele está falando Deus, o Deus cristão. Aí isso seria um anacronismo. Ou falar que na verdade não é amor homossexual, é um amor heterossexual. Para mim, anacronismo é isso. Mas quando a pessoa fala, não, não é mais assim. Opa, será que não é? Ou será que a pessoa que não concorda com o que Platão disse? Aí a gente tem que pensar. Então, para mim, muito o que as pessoas falam que é anacronismo é só isso, é só que elas não concordam. E, Levando né, em consideração aquela pergunta anterior sobre os deuses, né? Os próprios deuses aqui, eles entram como uma alegoria para o discurso. E não tá, os deuses não são a coisa mais importante. Por isso que o discurso pode ser trazido facilmente para o nosso tempo sem nenhum tipo de modificação, praticamente. É diferente você olha, ler. e o Platão, né, o nosso professor estava falando que ninguém é fora do tempo. Ele falou que quando alguém fala que a pessoa estava adiantada do tempo, isso é errado. Eu não concordo. Platão não é só mais adiantado que o tempo dele, ele é mais adiantado que o nosso tempo. Cara, quem hoje em dia consegue fazer um texto assim? O cara era milhares de anos adiantado do tempo dele e do nosso também, né? Não é que eu concordo com ele, tem muita coisa que eu não concordo, mas quando eu comecei a ler Platão a fundo, eu vi que o cara sabia o que ele estava falando. E tem poucos filósofos durante a história inteira que conseguem chegar a esse nível, a um nível de profundidade, um nível de reflexão. Eu botaria talvez meia dúzia no máximo. Agora, ultimamente ando lendo muito estoicos, e eu gosto. Eu não concordo quando o professor fala que todo homem está dentro do seu tempo, que a gente não pode falar que alguém está adiantado para o tempo dele. Para mim, Platão está adiantado, está mais adiantado que todo mundo, que muitas pessoas, tirando talvez uma meia dúzia de filósofos. Esse negócio de anacronismo, eu não concordo muito, não. Até, eu acho que uma dificuldade que a gente tem é a linguagem e o método que ele usa.
Mas se você for pegar um Aristóteles, pô, lendo a política aqui de Aristóteles, cara, se os caras só lessem isso e aplicassem, todos os países do mundo seriam lugares melhores. Mas ninguém quer porque, Aristóteles viveu 2.300 anos atrás. Ai, tá, mas o cara sabia. Ele entendia de política. E os livros dele são muito mais, não muito mais simples, né, mas são mais objetivos. É uma leitura menos difícil de interpretar do que Platão. Mas, enfim, era isso. Vamos continuar, então? Cíntia, seu áudio. Só um minuto. Ah, beleza. Deixa eu só fazer mais um comentário, então, aproveitando. Eu sei que o amor aparece muito no Fedro, mas o amor não é o tema central. Ele está apresentando esses discursos para mais na frente fazer uma análise deles. Não na questão do amor, mas na questão da linguagem, da estrutura. Então, eu acho que esse texto é muito parecido com o texto de Agatão, no Banquete, que ele sai citando várias pessoas, só que não tem uma unidade, uma harmonia. É como se fosse vários argumentos alinhados. Olha, só 10 segundos. Eu já li o seguinte, que o Fedro ele é considerado um resumo da filosofia de Platão. Foi colocado o resumo do resumo é o mito da caverna e a filosofia da forma mais bem exposta, completa, a República, né? Aí tem lá o julgamento de Sócrates e tudo mais. O Fedro ele fica com essa ideia de que Platão está colocando vários elementos da filosofia dele. Tem aí a alma gêmea, tem aí o mundo das ideias, tem aí a volta da filosofia para o homem, tem aí o amor platônico. Todas as coisas estão colocadas no Fedro, assim, como se fosse uma espécie de resumo. E ele é considerado um resumo da filosofia de Platão. É isso. Ok. Antes de continuar, o Alfredo tocou num ponto que eu queria tirar uma dúvida. Eu estava vendo que essa questão de falar amor platônico não é bem o que a gente entende daquele amor que não é correspondido. E eu Não, não sei nada se a você ver. pode me explicar alguma coisa. É que, bom, até onde eu pude entender, né, na nossa cultura comum, o amor platônico é colocado como um amor correspondido porque ele ama a ideia da pessoa, né? Mas, na verdade, o amor platônico, ele é o mais alto, o mais sublime tipo, né, de amor, porque é o amor pelas ideias, pelas imagens. E só o filósofo, pelo que eu entendi, só o filósofo ama assim. As pessoas comuns não conseguem amar desse jeito. E justamente por isso ele é criticado, porque ele fica voltado para essas imagens, para essas ideias, e a maioria das pessoas estão voltadas para os negócios, para as coisas, assim. Então, ele é tomado por este amor platônico, que é o amor pela ideia, pela imagem, ele capta aquelas coisas ali, ele fica encantado e ele não consegue mais sair daquela condição. Aí hoje colocaram, por exemplo, eu tenho amor platônico, significa que não precisa ser correspondido, porque aquela pessoa pode até estar morta, mas eu continuo tendo esse amor. Mas é um romantismo moderno, na verdade. O amor platônico, como É eu como se fosse. entendi, ele é esse amor do filósofo. O amor do filósofo não por outra pessoa, mas pelas ideias. É isso. Eu só acrescentaria, né, até olhando para o mito da caverna, que ele ama as ideias, mas também ama as almas das pessoas. A escada de Diotima, o mais alto Ótimo. nível é as ideias, e o nível imediatamente anterior é amar a alma das pessoas. Então é por isso que o filósofo ele volta para a caverna. Ele não fica no mundo das ideias. Ele contempla as ideias, depois ele volta para tentar liberar os outros seres humanos, que é quando ele é morto, né? Que é quando Sócrates é morto, É, quando ele tenta exato. comunicar. E é isso. Vamos continuar, Cíntia? Não sei se E se, respondi a ideia, mais ou menos essa. e se, porventura, temeres a opinião geral por vir teu nome a cair na boca do povo, e com isso te prejudicares, fica sabendo que os amantes, propensos
sempre a se considerarem invejados por todos, como invejam uns aos outros. Serão os primeiros a se vangloriarem e a demonstrar a toda a gente que não perderam o trabalho. Ao revés disso, os que não amam, por saberem dominar-se, antepõem o que é de valor, o que é de maior valia, a glória de serem comentados. Além do mais, é inevitável serem conhecidos de muita gente as relações dos amantes. Já foram vistos seguindo os namorados e insistindo com eles, e de forma que, quando os percebem sozinhos, a conversa não podem deixar de concluir que acabaram de satisfazer seus apetites ou se acharem em caminho disso mesmo. Os que não amam ninguém pensam em censurá-los por causa de tais encontros, pois todos sabem muito bem que semelhantes colóquios terão de ser fruto de afeição recíproca ou da necessidade de espairecer. A mais, se te preocupar a ideia de que dificilmente as amizades duram muito e que em caso de rompimento o prejuízo atinge ambas as partes, mas será muito maior do teu lado, por haveres sacrificado o que tens de mais precioso dos amantes, principalmente é que te terás motivos de temer-te. Para eles, tudo é pretexto de se sentirem magoados, pois acham sempre que todos só pensam em prejudicá-los. Daí, dá-lhes, daí lhe nasce procurarem, de toda forma, impedir que seus amados se aproximem de outras pessoas, de medo que os ricos os sobreponham com dinheiro e com sua inteligência, façam os intrutos melhor figura do que eles, com os que se põem de sobreaviso contra quem revela alguma superioridade a seu respeito. E se acabarem contigo, o que te afasta deles, o resultado é formares à tua volta um deserto de amizade. Porém, se considerares teus próprios interesses e te revelares mais sensatos que todos, com estes é que terás de conter. Com esse é que terás de contender. Os que alcançam o seu intento sem serem apaixonados, graças exclusivamente ao mérito próprio, jamais se mostram enciumados dos que convivem com seus amigos. Pelo contrário, quer que pare? Não precisa não, daqui a pouquinho eu falo. Não, vamos parar. Você está em qual? Desculpa, eu saí sem querer. Depois de enciumado, eu estou no 232, no comecinho. A Eduarda tinha falado que teve dificuldade aqui com esse trecho. Eu queria saber se a gente pode ajudar, se tem alguma coisa que você quer que a gente explique. Eu marquei aqui muita coisa. Por exemplo, para mim aqui essa parte que ele fala, para eles tudo é pretexto de se sentirem magoados, pois acham que em todos só pensam em prejudicá-los. Eu já marquei aqui o ciúme. Eu havia comentado lá no grupo de leitura, diz, todo mundo tem, grau menor ou grau maior, mas todo mundo tem. É parte, né, da vida humana, a gente tem ciúme às vezes até de um objeto. E aqui ele está discorrendo que aos que amam, além de ter um prejuízo maior, vai realmente ter ainda essas questões, né? Você ainda vai, enfim, vai ter na vida esses contratempos, tem os ciúmes, tem os desgastes. Eu entendi assim, mas tem mais coisa a ser explorada. Sim, eu vejo aqui também essa questão do que eu falei no começo, né? Da pessoa que quer... e da pessoa carente, ela não quer amor, ela quer, né? Opa, ela falou que foi antes. Qual dúvida, Eduarda? Pode falar. Nós paramos no 232, no comecinho. Foi o 231C. Aqui.
admitindo que se devesse preferir os amantes por se dedicarem particularmente a seus amados, é o que todos proclamam, e estarem dispostos, por palavras e atos, a favorecer o amigo, embora isso não incorram no desagrado de terceiros. Há um meio muito fácil de saber o que eles dizem, se o que eles dizem é verdadeiro. Foi essa parte? Assim. Então, você não quer falar como você interpretou? Como vocês interpretaram, Alfredo, Cíntia? Então, é justamente isso, sabe? Ficou um pouco vago, eu diria complicado, de eu criar uma interpretação, de eu entender, assim. Eu li e segui a leitura, o restante eu fui compreendendo, mas essa parte específica Uhum. me deixou um pouco solta, sabe? Eu acho que se Eu for olhar lá em entendi. cima, quando ele fala logo um pouco em cima, Assim, o meu livro tá com uma escrita diferente da de vocês, mas eu tô seguindo e justamente com isso tá até me trazendo novas palavras e também Eu acredito que seu áudio está falhando para todo mundo. nova está cortando o compreensão áudio. dessas partes dele. Cortou um pouco o áudio, mas vamos aqui. Mas Admitindo que você devesse preferir amante, eu agora, isso mesmo seria lendo e já aqui, tendo olha. Opa. Eduarda, tá cortando o seu áudio. É que, no caso, eu posso até reler isso e depois para não atrasar aqui a leitura. Vamos fazer assim, olha, só algumas coisas aqui para lembrar é que quando ele fala amante, né, a pessoa tem a questão do amante e do amado, então é bom manter isso em mente para interpretar essa parte. Mas ele fala aqui, olha, o amante acha que vai ser favorecido pelo amado, né? Mas na verdade ele não vai, porque eu não deixo maior cabadal do que os primeiros para serem agradáveis. Então, por exemplo, se você se apaixona, alguém se apaixona por você, né? Aí tá tudo bem, mas aí quando terminam, a pessoa que era seu namorado, ela vai lá e arruma outra namorada, e para mostrar que ela te superou, o seu ex-namorado vai lá e começa a falar mal de você, ou te trata mal, questões nesse sentido. Concordam com a interpretação, Alfredo, Cíntia? Perfeito, foi assim que eu entendi também. Eu ia até falar nessa questão. Sobre o amante e o amado, eu interpretei já no banquete, com a ajuda de Euclides, o amante seria a pessoa que idolatra, né? E o amado seria aquela pessoa que estaria ali de forma meio passiva, só recebendo amor e ela não amava, não demonstrava muito interesse. Eu acredito que seria essa interpretação, de acordo com a última leitura que a gente fez. Seria isso mesmo? Olha, eu acredito que sim, Só porque, de para. maneira geral, esse discurso de Lísias, Não, pode ir, Alfredo. 10 segundos. De maneira geral, qualquer dificuldade com esse discurso de Lísias, é só você entender que ele está falando muito mal das pessoas que se apaixonam. Uhum. Se você tiver isso Ele em tá, mente, você vai ver que fica mais fácil.
É melhor você ser a pessoa que ele chama de sensato, que Lísia chama de sensato, que não se envolve com esse tipo de coisa, que não se apaixona, que não ama, a vida dele é muito mais fácil. Se você tiver essa ideia em mente, a parte do Lísias fica mais fácil de você pescar o que ele está falando. Eu acho que, para fazer uma referência, hoje, seria mais ou menos, em vez de ele defender que, em vez de ter um namorado ou uma namorada que te ama, você tem aquela amizade colorida, né? Você só fica É, com a pessoa por ficar. e o Vini disse aí, melhor ser amado, ou seja, problema da pessoa se ela gostar de mim. Hum, Melhor ele coloca isso, problema da pessoa. Eu não vou, pode gostar de mim, mas eu não. Sim, é hum, uma ofensa realmente, né, a quem se relaciona assim, hum. a quem diz que Gente, gosta. tem a questão do horário também. É, Vocês querem continuar? Eu tô tranquilo, né? Eu tô de férias já, então, se vocês quiserem continuar, eu continuo. Mas se quiserem sair por causa do horário, por mim a gente termina também. mais uns 20 Você, minutos, Thiago? talvez? Hã? Mais uns 20 minutos, para não ficar muito. Beleza. Oi. O que eu tinha entendido desse 231C, eu não sei se eu viajei, mas ele está dizendo, Ulisses, que a pessoa, quando está apaixonada, depois, quando ela tem outros amantes, aquele primeiro amor dela, ele meio que até prejudica, assim, faz pouco caso daquele primeiro amor em favor, em benefício dos novos apaixonados. Foi isso que eu entendi, não sei se eu viajei. Tem uma parte que ele. O Euclides, o Alfredo, o Vini, eu Foi queria que assim mesmo. vocês discorressem a diferença, a diferença de o amante e o amado nesse tempo. Porque tem a questão ali daqui, o amado, o amante, quem é o mais velho, quem é o mais jovem, quem que está correndo atrás. Não tem essa questão? Sim, sim. É, Tirando a seria mais parte ou do menos assim. homoerotismo, né? Talvez isso ajude também a entender. É que o amor e a educação também eram diferentes naquela época. Você quer falar, Vini? Pode falar. Tá. Então, era um amor entre homens, né? E eu acho que eu falei já, as mulheres em Atenas, naquela época, elas só serviam praticamente para a reprodução. Não é que elas não tinham direitos, mas as mulheres cuidavam da vida delas, né? Elas eram as governantas, mandavam na casa. Os homens iam fazer a política, cuidar da cidade, e eles acreditavam que o amor verdadeiro era só o amor entre homens. Eles tinham famílias, mas o amor não era reservado para a mulher. A mulher era só para reproduzir, praticamente, né? E tinha essa questão da pederastia, que era mais ou menos assim. Um homem mais velho, ele virava amigo de um homem mais novo. Então, o homem mais velho era o amante. E ele corria atrás do homem mais novo, e o homem mais novo era o amado. E eles tinham essa relação que incluía tanto o aspecto sexual, quanto o aspecto da educação, né? Eles não tinham professores, então o homem mais velho ensinava questões culturais, questões éticas, questões políticas, para o que eles chamavam de mancebo, né? A pessoa amada, a pessoa mais nova. E Fedro era uma dessas pessoas, né? Ele era, nesse diálogo, ele era um jovem e ele era muito belo. Ele era considerado um dos atenienses mais belos. Só uma observação, assim como falou do mito, e o mito, pera, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, E o mito ele pode ser abstraído para qualquer tempo. Também a questão cultural de Atenas com relação à pederastia, ela não se liga só à relação homem com homem. Hoje, qualquer um pode ler esse texto e ele trata de qualquer relação, né? Pode ser assumido como qualquer relação, mas para o entendimento do contexto do texto, ele vai desse jeito mesmo, né? Ele vai desse jeito. Mas quando você lê, todo mundo que lê, que já viveu um pouco, reconhece esses problemas nas relações que eles já viram na vida, né? Ou seja, essas questões
culturais de Atenas, sexuais e do mito, eles são praticamente uma alegoria porque o homem mais velho também, quem já não viu, vai procurar a menina mais nova, né? Aí fica apaixonado. A gente sabe que tem uma questão do amor sexual. É a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa que acontece. Era isso. Sim, mas é. Sim, isso que eu falei, né? Quando eu dei os textos, eu entendo que era uma relação diferente, mas quando fala do amor, por exemplo, eu sempre relaciono mais com essa questão do amor o amor heterossexual, porque, né, eu sou heterossexual. Mas eu entendo que era outro tipo de amor, mas eu acho que não tira essa questão, o mérito, né? Porque eu não amo homens, eu amo mulheres. Então eu sempre relaciono com os casos que eu já vivi. Eu acredito que essa parte, o entendimento vai ser muito subjetivo, né? Vai muito da vida da pessoa, a orientação sexual que ela tem, vai ser muito subjetivo. Eu leio assim, entendendo um sentido mais amplo, também levando para minha vida, mas no sentido mais amplo, não tento levar tanto a fundo o homoerotismo. Eu descobri também que o homoerotismo feminino também era muito forte, porque o universo masculino e o feminino eram separados, né? Eles não tinham muita ligação, apenas para procriar. E eu estou interessado também em estudar Safos, né? E toda a criação das mulheres lá pela cultura do canto, mesmo que seja fechado. Estou muito interessado na questão feminina lá na Grécia. Beleza. Eu acredito que esse contexto histórico ele é muito válido para a gente ter uma noção, né? Eu acho que eu comentei, acho que foi com Euclides ou com Vini, eu não me recordo, acho que foi com Euclides que eu falei. É preciso a gente ter essa visão, em que tempo isso estava se relacionando, esse texto. Nós estamos com um texto de mais de 2000 anos em mãos. Então, sim, vai ter dificuldade de leitura mesmo, tem coisas, como o Alfredo falou, que é próprio da época, da religião, enfim, a gente vai ter essa dificuldade, mas isso também não nos deixa incapazes de trazer para a atualidade. É extremamente atual. Gente, pelo amor de Deus, o que é que ele está dizendo aqui se não for todo mundo o que a gente vê hoje? Todo mundo fica. Ninguém tem mais compromisso. E nem querem. Então, discorre muito esse texto de Lises. É melhor mesmo que eu seja amada e não ame ninguém. Mas isso ocorre hoje na sociedade. E é normal. E cada vez mais casam-se menos e cada vez mais reproduz menos. E daqui a 30, 40 anos, eu nem sei se vão fazer filhos. Ou se vai ser só uma relação virtual. Porque estamos caminhando para isso. Né? Então, vamos olhar no tempo dos nossos avós. Quantos filhos se tinha? Lógico, a sociedade cresce, tudo muda. Evoluímos, graças a Deus. Mas o texto é muito atual, e a gente está falando de um texto de mais de 2000 anos, de relações homoafetivas, digamos assim, eu não sei se eu estou certa em falar dessa forma, onde tinha muita relação, né? Mas, enfim, nós podemos contextualizar com o nosso dia a dia. E aí talvez fica mais fácil da gente entender. Se não me Eu falha a acredito memória, que. Pode falar. se não me falha a memória, mais lá na frente, Sócrates dá um exemplo de amor verdadeiro entre um homem e uma mulher. Um dos exemplos que ele cita nesse texto também, lá na frente. Eu acho, se não me falha a memória, acho que eu não estou enganado. Então, a gente vai chegar nisso também, para mostrar que não existe uma. Não existe tudo no texto pode ser abstraído, não existe uma. Ah, isso é só para esse tipo de relação. Digo, não, para qualquer tipo. No banquete ele faz algumas referências, né? E é justamente o Fedro. O Fedro faz algumas referências ao heterossexual também. Então, só uma resposta para a Cíntia. Eu considero, né, com base que eu estudei, que é a questão do homoerotismo masculino e feminino, que é diferente da sexualidade que nós entendemos hoje, né? Da questão LGBT e tudo mais, que é uma coisa diferente de ser algo cultural, que era passado pela tradição, e algo que é uma orientação individual da pessoa. Então, a gente fala mais sobre o homoerotismo do que a homossexualidade, que é algo mais atual. Era só esse adendo mesmo.
Ok. Tudo bem. Então vamos terminar por aqui. Onde que você terminou, Cíntia, de ler? Foi no 232. É? Tá desligado, Cíntia. Foi o 232E. Beleza. Aí depois a gente continua aqui. Ok. Isso. Legal. Ok, boa noite. Vamos tirar uma foto? Sim? Deixa eu tirar o óculos. Tiago e Eduarda.